uma pessoa que se levanta. Há um ser que se levanta como o opositor, para que eu e você não venhamos chegar até o final dessa caminhada. E eu gosto muito de falar sobre isso, que Jesus ele nos deu um inimigo derrotado, porque ele já venceu Satanás na cruz. Você crê nisso? Ele já venceu, a Bíblia é bem clara quanto a isso. Lá no Gênesis 3, Deus ele declarou que o que saísse da mulher, do fruto do ventre da mulher, iria pisar na cabeça de Satanás. E de fato Jesus pisou na cabeça de Satanás. Mas esse inimigo ele não se dá como vencido. E ele é perseverante. E ele é trabalhador. E vindo aqui para o livro de Neemias, para você poder compreender essa história, e essa história nos traz um exemplo de Neemias, um homem que foi valente, corajoso até o final. Sabemos que, eu imagino que todos aqui saibam, devido à desobediência de Salomão e as suas falhas, logo após a sua morte, o reino foi dividido. Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi cativo pelos assírios e o reino do sul foi cativo pelos babilônicos. Lembra de Jeremias, lembra de Ezequiel? Jeremias profetizou, avisou, Deus avisou, devido à desobediência do povo, devido à idolatria, que ele iria permitir que um povo inimigo subjugasse Judá, e isso aconteceu de fato. Lembra de Daniel? Deus levanta Daniel no palácio. Nosso Deus é um Deus estrategista. Ele levanta Jeremias antes do cativeiro, ele levanta Ezequiel dentro do cativeiro, e no meio do povo, e ele levanta Daniel no palácio. E Deus então usou Daniel e falou que o cativeiro iria terminar nos 70 anos. E de fato terminou nos 70 anos, porque Deus levanta Ciro, Deus levanta uma província, a Pérsia, os Medo-Perso. Deus levanta Ciro para derrubar os babilônios. E aí Ciro vai liberando o povo aos poucos. O primeiro a liderar a primeira leva do retorno dos judeus a Jerusalém foi Zorobabel, um homem que Deus usou para reconstruir o templo. Depois Deus levanta Esdras, ou Esdras, como queira, também na segunda leva. E Esdras fez aquela reconstrução espiritual no que tange a leitura da palavra de Deus, a leitura da lei. E aí a terceira leva, Deus levanta Neemias. A história de Neemias eu te convido depois para ler, é uma história muito bonita. Neemias, como um copeiro do rei, estava lá no palácio servindo o rei Artaxerxes. Foi quando ele recebeu uma notícia de seus irmãos judeus, de que o povo estava em total pobreza, o povo estava sendo arruinado cada vez mais, porque os muros de Jerusalém estavam derrubados. Muro derrubado, inimigo entra, saqueia a casa, as famílias, e as famílias não conseguiam se reconstruir. Quando tentavam se reconstruir, o inimigo, os ladrões vinham lá e saqueavam novamente. E uma cidade, ela não pode ficar sem os muros. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia, e aí a gente compreendendo a Bíblia, a gente compreende que os muros da nossa vida são os nossos olhos, são os nossos ouvidos e, acima de tudo, é o nosso coração. Por isso que o nosso coração tem que estar muito bem guardado em Deus, amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. O nosso coração são os nossos muros. A nossa mente são os nossos muros. Os nossos olhos, Jesus falou sobre os olhos,
Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. E a Bíblia também fala sobre o ouvido. Então Neemias, ele muito triste, é interessante, ele triste, recebeu aquela notícia muito negativa, ele vai para o joelho. Ele vai para o jejum, ele vai para a oração, ele vai para o jejum. Crente convertido, crente que anda em Deus, quando está triste, ele não vai para as redes sociais. Ele não vai expor o seu coração nas redes sociais, ele vai para o joelho. Ele não liga para fofocar de ninguém, ele não liga para um, não liga para outro. Ele desabafa, ele abre o coração dele para desabafar com o Espírito Santo. Neemias fez isso. Neemias se incomodou com a miséria do seu povo. E aí o rei Artaxerxes, Deus trabalhando, né? Ele percebeu que o seu assistente, o seu auxiliar, não estava bem. E ele pergunta para Neemias: Neemias, você não está bem. O que houve? E aí Neemias entendeu um sinal de Deus. E ele fala: como eu estarei bem se o meu povo está mal? Como? Um amor altruísta, um amor de Deus que estava no coração dele. E aí o rei, né? Então, o que você quer fazer? Permita-me, me dê cartas, me nomeia governador, que eu vou para Jerusalém e vou liderar um povo para reconstruir os muros. E aí a gente tem nos primeiros capítulos vários ensinamentos para liderança, e de fato aconteceu isso. Autorizado pelo rei, ele foi. E é como a igreja. Nós caminhamos autorizado pelo Rei dos Reis. Nós caminhamos com a assinatura do nosso Pai. Pode ir. Pode sair de casa que eu sou com você. Pode ir para o teu trabalho que eu sou com você. Pode fazer projetos que eu coloquei no teu coração porque eu sou com você. Eu estou contigo, não temas. Eu sou o teu ajudador. Eu te dou força, eu te dou graça. Vai em frente. Mas como disse, o opositor, ele não quer saber disso. Ele se levanta. E Jesus, ele falou em João 10, versículo 10, que o ladrão veio apenas para furtar, matar e destruir. Mas Jesus falou: eu não, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou plenamente, como queira. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, versículos 11 e 12. Satanás, ele se apropria de ferramentas para fazer eu e você parar, para retirar-nos do aprisco, para nos furtar, para nos roubar da mão de Deus. Então ele vai se apropriar de várias ferramentas. Ele se apropria de pessoas que estão ao seu lado, para usar pessoas para te desanimar. A Bíblia fala: não deixe lugar ao diabo. Ele vai se apropriar do desemprego para fazer você desanimar. Ele vai se apropriar de várias situações. E talvez algumas pessoas não compreendem, mas por que Deus está permitindo? Porque Ele mesmo, o Filho de Deus, passou por isso. O próprio Filho de Deus passou por isso. Jesus declarou isso: no mundo tereis aflições. Eu vos digo isso para que em mim tenham
paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Ele falou isso para os discípulos, representando a igreja. Ele falou isso para nós. No meio dessa caminhada, nós teremos oposições. Nós teremos Satanás se apropriando de situações para nos fazer parar. E isso aconteceu com Neemias. Veja, um homem que liderou a reconstrução dos muros. A reconstrução dos muros seria benéfica para o povo. Como disse, os muros para uma cidade guardam o povo dos inimigos. É uma defesa. Toda cidade precisa de defesa. Toda província, toda cidade, toda nação, ela precisa de defesa. Sim, por isso que os países têm as forças armadas para se defender de ataques do inimigo. Então Neemias se levanta para o bem. Vai trabalhar para abençoar o povo. Mas de dentro do povo, Satanás se apropriou de instrumentos, de ferramentas, para se opor à reconstrução dos muros. A Bíblia fala que se levantou Sambalate, a Bíblia fala que se levantou Tobias, e a Bíblia fala que se levantou Gesem, como queira a pronúncia. 3 pessoas se levantam. E eles se levantam para que o muro não fosse reconstruído. O negócio ficou tão estreito que a Bíblia declara que em algum ponto da reconstrução, o povo precisava, na mão direita, a pá, uma enxada, um instrumento de obra, e na outra mão, uma arma. Como o negócio ficou tão estreito. Mas Neemias não arredou. Neemias não voltou atrás. Como quem diz, saí da Pérsia. Estou com carta. Tenho autorização para fazer essa obra e só saio daqui com a obra finalizada. A igreja do Senhor, irmão, só vai sair dessa terra depois da obra ser finalizada. E glória a Deus, porque quem faz essa obra é o Senhor. Não, então nós não podemos abrir mão dessa caminhada cristã. Satanás, ele grita, Satanás, ele usa pessoas, usa situações, isso faz parte da vida. Mas nós não podemos parar nessa grande obra. Há uma grande obra. Você crê que há uma grande obra? Há uma grande obra. Há uma grande obra. Estamos numa grande obra. Nesse capítulo 6 aqui, para você compreender, a obra estava caminhando para a finalização. Mas o inimigo, ele é perseverante. Enquanto não acabar, não acabou. É redundância, mas é realidade. O fim só chega quando acaba a missão. Quando a missão é cumprida, aí chegou o fim. Então, enquanto não chegar o fim, irmãos, nós estamos numa guerra. Enquanto o fim daquela obra não chegasse, Neemias compreendeu que ele estava numa guerra. Nós estamos numa guerra. Então não é tempo, irmão, não é tempo da gente perder o foco. A nossa mente tem que estar em quem? Em Cristo. Temos que ter muros. Se você não está dando bola para ter muros na tua vida, pense nisso que eu estou te falando. Cuida da tua mente. Cuida do teu coração. Então, desenrolando aqui, Neemias, ele venceu o inimigo. Ele venceu o inimigo. Ele venceu o inimigo com as armas de Deus. É o tema dessa mensagem. Vencendo o inimigo com as armas de Deus. Nós não vamos vencer o inimigo com as armas humanas.
Não tem como, irmão. É covardia. Nós não vemos o inimigo. Mas quem está em Deus, ele é espiritual. Humanamente nós não vamos conseguir. Mas se eu estiver em Deus, eu vou conseguir. Se você estiver em Deus, você vai conseguir. Agora, crente carnal que não está em Deus, não consegue. É presa fácil do inimigo. Eu quero compartilhar com você 6 armas que Neemias se apropriou para vencer o inimigo. A primeira arma, leia comigo, versículo 10. Depois fui à casa de Semaías. Semaías era o sacerdote daquela época, profeta, filho de Delaías, filho de Meetabel, que se tinha trancado. E ele disse: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, as portas fechadas, pois virão matar-te. Declarou isso para Neemias. Eles estão vindo aí, estão vindo com armas, eles querem a tua cabeça. Aí ele mais uma vez diz: Semaías, sim, virão matar-te esta noite. Mas Neemias respondeu: deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. Olha o versículo 13. Eles o subornaram. Eles subornaram, o inimigo subornou o profeta. Eles o subornaram para me atemorizar, para me colocar medo, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivesse motivo pelo qual me pudessem difamar e desacreditar. Ou seja, me fazer parar. E a primeira arma que Neemias se apropriou é a arma da coragem. É de não recuar, mas pelo contrário, é como quem diz: ah é, inimigo, está se levantando? É agora que eu vou avançar mais ainda. É agora que eu vou mais. É agora que eu vou fazer mais para esse Jesus maravilhoso. É agora que eu vou sair mais de casa para falar de Jesus. É agora que ninguém me segura. Eu não vou parar. Está pensando que eu vou parar? Quando o inimigo se levantar contra a tua vida, irmãos, fale isso para ele: você está pensando que eu vou parar? É agora que eu vou mais ainda, porque eu não vou parar. Paulo disse assim para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, eu gosto muito dessa declaração. Pois Deus, ele chamando a atenção de Timóteo, falou: Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele não parou, ele falou: mas um espírito de poder, um espírito de amor e de equilíbrio. Timóteo, Deus nos deu autoridade, Timóteo. Então a gente não pode parar. E a igreja não para, irmãos. Tiraram a igreja de dentro do trem. A igreja está na calçada. Tirou da calçada, vamos para os postes. Vamos colocar papel nos postes. E no dia que eles falarem que a gente não pode abrir boca, vamos fazer mímica. Faz alguma coisa. Alguma coisa nós vamos fazer. Nunca eles vão conseguir fechar a boca da igreja. Vocês viram aí o que aconteceu na Olimpíada? Quiseram bagunçar o nome de Jesus. Logo na inauguração, na cerimônia de inauguração. Aí no meio do percurso, Deus começa a usar um atleta aqui, usa outro lá, usa outro lá. Não vão fechar a boca da igreja. O nome de Jesus nunca vai parar de ser glorificado. Não tem como, irmãos. Deixa o inimigo se levantar. Ele se levanta para cair e fica mais envergonhado ainda. E no final da história, quem sai envergonhado? É ele. É ele que sai envergonhado. Jesus nunca será envergonhado, meu irmão. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Agora, Ele quer uma igreja corajosa.
Esse negócio de parar a caminhada cristã, isso não é de Deus não, irmão. Quando no livro de Apocalipse fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus, não é o tímido, não é o menino que fala pouco, não é isso. Está falando de covarde. Está falando de medroso. É medroso que o Deus está falando, o nosso Deus, o nosso Pai. Como quem diz, eu não tenho parceria com medroso. Eu tenho parceria com corajoso. Então essa é a primeira arma. Não pare. Deus está falando contigo nessa noite. Não é tempo de parar. Vamos em frente. Outra arma, aqui no versículo 11. No 10, para você compreender, olha a estratégia do profeta subornado, do profeta vendido. Irmãos, compreenda isso. Infelizmente, nunca tivemos tantos profetas vendidos. Nunca tivemos tantos pastores vendidos. Estão se vendendo pelo dinheiro. Estão se vendendo pelo dinheiro. Há muitos pastores se vendendo politicamente por conta do dinheiro, por conta de Mamon. Mamon continua seduzindo muita gente. Mas eu me aproprio daquela palavra de Deus para Elias. Elias, se levanta. Se levanta, Elias. Se levanta, Elias. Sabe por quê? Não, mas Senhor, os profetas te abandonaram. Olha aqui que os profetas fizeram. Não. Você está equivocado. Se levanta. Se levanta porque há profetas que não se dobraram a Baal. Se levanta porque há profetas que não se dobraram a Baal. Irmãos, eu pela pequenez que eu tenho, eu quero fazer parte desses profetas. Quem quer fazer parte desses profetas aí? Desses obreiros da casa do Senhor, desses crentes fiéis que não se dobra a Baal, que não se dobra a Mamon. Não se dobram. Então Semaías, subornado, chamou Neemias e falou: vamos para a casa de Deus. Vamos entrar no templo para você se esconder lá, para que você não venha morrer. Aí no 11, aí ele declara, ele não é medroso. Aí olha o que ele fala no final: de maneira nenhuma entrarei lá. Sabe por quê, irmãos? Neemias estava ligado. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia a lei. Ele não podia entrar no templo. Só quem podia entrar no templo era o sacerdote e levita. Os sacerdotes e os levitas, mais ninguém. 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 6... é muito bem claro: ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Esses podem entrar porque são consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou. Quem entrasse fora os sacerdotes e os levitas, morriam lá dentro. E esses também tinham outras questões aí que não podia entrar com fogo estranho, e outras questões em pecado, como os filhos de Eli aprontaram, e a consequência veio, e eles morreram, brincaram, enfim. Neemias estava ligado, como quem diz: ele está me chamando para eu entrar no templo, e ali mesmo eu vou morrer. É a estratégia do inimigo. Irmãos, a gente tem que estar ligado. Segunda arma que Neemias venceu o inimigo é conhecer a palavra de Deus. Crente que não conhece a palavra de Deus é presa fácil de Satanás. As redes sociais estão levando muito crente aí para o inferno. Tem crente que está abrindo mão de congregar. Tem crente abrindo mão de estar aqui numa santa ceia. Tem crente aí abrindo mão de ter um pastor, de ser orientado por um pastor, para ser orientado por muitos aí das redes sociais. Estão sendo ludibriados. Sabe por quê? Porque não conhece a Bíblia, não conhece a palavra.
estão morrendo. Estão morrendo espiritualmente. Estão morrendo. Por isso, irmãos, por isso que eu falo, por isso que eu exorto, por isso que eu oriento. Venha para a escola bíblica dominical. Venha para a escola bíblica dominical. Venha aprender a palavra. Participe dos grupos de estudo. Irmãos, grupo de estudo virtual é bênção. Você não sai nem de casa. Não sai nem de casa, do quarto da tua casa, da sala da tua casa. Você entra num grupo virtual, uma sala virtual. Ah, pastor, mas eu tenho timidez para falar. Meu irmão, então ouve. Fala nada, só ouve. Só ouve que você vai estar o quê? Alimento para dentro. Alimento para dentro. Só se alimentando do céu. Se alimentando da palavra. E o rolo descendo. E o rolo descendo. E o rolo descendo. Eu não tenho como ser um crente que abra essa palavra uma vez ou outra. Eu não tenho compromisso, não faço devoção, não tem nada. Presa fácil de Satanás. É presa fácil do inimigo. Aí vem as provações, não sabe lidar. Por que Neemias soube lidar? Porque ele era um homem que estava em Deus. Ele soube lidar com o inimigo. Crente que está em Deus vence Satanás. Crente que está em Deus, que é convertido, tem intimidade com Deus, vence Satanás. Satanás está ajudando ele, que ele está crescendo. Segunda estratégia de Neemias. Olha a palavra de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Aqui ele está falando da palavra. Para que por meio, está falando de novos convertidos, mas que se alimentam da palavra, para que por meio dele cresçam para a salvação. O crente que recebe o alimento, ele cresce para a salvação a cada dia. Para a obra que Jesus começou na vida dele, para a obra de santificação. A obra de regeneração, de justificação, quando você aceitou Jesus, já foi feita. Agora, qual é a terceira obra? Que ainda não foi finalizada. É a obra de santificação. Ainda não foi finalizada na tua vida, nem na minha, nem na tua. Ah, mas pastor, não teve obra de santificação finalizada? Não, estou vivo. No dia que o Senhor me recolher, se for antes do arrebatamento, aí Jesus está falando, Rodrigo, obra finalizada, Espírito Santo, parabéns. Ótima obra que você fez na vida do Rodrigo, finalizada, a obra da santificação, recolhi e está no meu braço. Em nome de Jesus. Aí a obra está finalizada, a salvação, ó, cheque. Finalizada. Enquanto isso, irmãos, essa obra está, como a gente costuma falar, estamos em construção, em andamento. Essa obra não está finalizada, é a obra da santificação. Por isso precisamos de quê? De palavra, de alimento. Criança não cresce sem palavra, sem alimento. Criança não cresce sem alimento, ninguém cresce sem alimento. Tudo bem que eu já não cresço mais, que a idade já avançou. Mas para eu permanecer de pé, eu tenho que ter alimento. Amém, pessoal? Então, Neemias era um homem que conhecia a lei. Ele não estava de bobeira. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Se eu abrir a oportunidade agora para se levantar e cada um falar um versículo, você tem versículo decorado? Pastor, está decorado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá bom, então tirando o Salmo 23. Pastor, tem João 3,16. Tá bom, tirando João 3,16, que você já ouviu mais de 1 milhão de vezes. Tudo bem, tiramos o Salmo 91, que você já ouviu várias vezes.
Algumas têm decorado, mas tem gente que não tem. É triste, irmãos. É triste. Tem gente que não tem. Sabe por quê? Não tem intimidade com essa palavra. Não tem intimidade. O pastor pede para abrir no livro, não sabe nem para onde vai. Sofonias. Abre aí em Sofonias. Complicou o negócio. Abre em Judas. Hã? Judas traiu Jesus e ainda tem livro? Que absurdo! Irmão, a gente está rindo. Mas a realidade de muitas pessoas é para chorar. Que não tem intimidade com a palavra. Aí é presa fácil de Satanás. Já viu aquele crente que não para igreja nenhuma? Satanás chuta ele para lá e para cá. Irmãos, Satanás chuta ele para lá, chuta para cá, chuta para tudo quanto é lugar. Porque ele não tem intimidade com a palavra. Versículo 13, lê comigo aqui. Eles os subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivesse motivo pelo qual me pudessem difamar e desacreditar. Olha o coração de Neemias. Eu não quero pecar contra esse Deus. Eu não quero pecar contra o meu Deus. A terceira arma é a arma da santidade, da obediência. Se você não sabe, fique sabendo. A nossa obediência ao nosso Pai nos protege. A nossa obediência, a nossa fidelidade, ela nos protege. No dia que eu e você compreender isso, irmãos, ninguém segura a gente. Nós precisamos compreender isso todo dia. Eu não quero desobedecer o meu Deus. Eu quero ser fiel a esse Deus. Eu quero viver uma vida de vitória. Eu quero prosseguir nessa caminhada. E eu compreendi que eu preciso ser santo. Santo é ser separado, é ser consagrado. E igreja significa isso. No grego, eclésia, chamados para fora do mundo. Eu gosto muito daquela oração que Jesus fez por nós. Quando ele declarou, olha, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Mas eu peço, Pai, que os livre do mal. Irmãos, nós não pertencemos a essa bagunça que está aí fora. A bagunça está aumentando, vocês estão percebendo que a bagunça está aumentando. O mundo do pecado está aí. A sociedade está toda bagunçada. Mas a igreja do Senhor, os seus vestidos são brancos. Os vestidos da igreja da noiva é branco. O vestido é branco. Os nossos vestidos são brancos. Nós não podemos sujar as nossas vestimentas espirituais no pecado. As propostas estão aí fora, irmãos. Tem pecado para todo gosto. Para todo gosto tem pecado. Tem pecado para qualquer tipo de gosto. Mas quem está em Cristo, ele foge. Ele foge. Ele corre. Ele não encara o pecado. Ele foge. Quem está em Cristo, meu irmão, é como José. Ele foge. Agora, crente carnal é como Sansão. Fica brincando. Brincando com o consagrado. Brincando, com o sagrado. Com aquilo que Deus deu para ele. Irmãos, nós não podemos brincar com aquilo que Deus nos deu. Pastor, eu não posso brincar com o ministério que Ele me deu? Não.
Eu não posso brincar com o dom que Ele me deu, não, mas eu estou falando muito mais, não estou nem falando disso, irmãos. Estou falando de salvação. Eu estou falando de salvação, que Ele nos deu como um presente, pela graça dEle, nos deu, é presente, irmão. É presente. E eu tenho que valorizar. Como Jacó queria e Esaú desprezou a primogenitura. Um presente que Esaú ganhou de Deus e ele brincou por causa de um guisado. Tem gente brincando com a sua salvação por causa de comida do mundo. Comida do mundo. Irmãos, no reino de Deus, que mais tem a comida. Na mesa do nosso Senhor, o que mais tem é comida. Na mesa do nosso Senhor, o que mais tem é bênção. Nós não precisamos dessas coisas aí de fora. Terceira arma que Neemias se apropriou é a arma da obediência, da santidade. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 e 7. Deus usando a boca de Moisés, Ele disse: todas estas bênçãos, Moisés falando para o povo, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Tem obediência aí? Tem bênção. Eu vou repetir. Você quer bênção? Pastor, hoje é o culto da bênção? Hoje é o culto da bênção, pastor? Não é hoje, hoje é Santa Ceia, né? Quando vai começar aí a campanha da bênção? A campanha das bênçãos. E aí eu vou responder o seguinte: você quer bênção? Seja fiel ao Senhor. Seja obediente a Ele, porque as bênçãos te seguirão. Você não precisa correr atrás de nenhuma. Você não precisa correr atrás delas. Elas vão correr atrás de você. O que você precisa correr é atrás da obediência. Eu quero a obediência. É isso que eu quero. O meu alvo é obedecer a Deus. O meu alvo é ter uma vida fiel a Ele. O meu alvo é ter uma vida de santidade. Porque as bênçãos vão vir. Versículo 7. De tantas bênçãos que Deus vai usando Moisés e vai declarando sobre o povo, vai declarando. No versículo 7, ele diz assim: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Fugirão, ou seja, eles mesmos vão correr de você. Sabe por quê? Porque sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Sobre a tua vida está o Espírito Santo de Deus, está o selo, a marca de Deus em você. Então, pastor, agora eu entendi. Então, aquele meu vizinho que está me atrapalhando, que virou um problema na minha vida, ele vai ter que fugir. Não é ele. É quem está dentro dele. É Satanás. Eu li isso aqui no início. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra Satanás, que é o opositor. Ele usa pessoas para nos fazer parar, para nos fazer desanimar. Mas Neemias prosseguiu. Ele falou: eu não vou pecar contra Deus. Porque a vida de pecado, irmãos, traz a derrota. A derrota vem. O declínio espiritual vem. A ruína vem. Quem vive uma vida de iniquidade, iniquidade é vida de pecado. Quem vive a iniquidade, que é a vida de pecado, a ruína vai chegar, irmãos. Não tem para onde correr. A ruína vai chegar. Conhece a palavra.
não está no tempo de ignorância, conhece a verdade, a ruína vem. Mas Neemias ficou de pé, e a obra prosseguindo, e a reconstrução do muro prosseguindo, e o povo trabalhando 24 horas, 2 turnos, 3 turnos, o povo trabalhando, mas Satanás tentando fazer parar o líder. Eu quero fazer uma observação aqui. Eu não quero falar sobre liderança, não quero falar para ministério. Se fosse café do pastor, eu iria direcionar para isso. Mas eu quero falar para um pai. Eu quero falar para um marido. Satanás sabe que fazendo esse marido pecar, fazendo esse pai pecar, ele consegue desestruturar a família. Satanás sabe, falando para a mãe, para a esposa, que fazendo essa mãe pecar, fazendo essa esposa pecar, ele consegue, fica mais fácil para ele, para desestruturar essa família. Por isso nós precisamos estar muito atentos, muito atentos, muito atentos, com os pratos que Satanás tem oferecido. Muito ligado, muito, muito. As conversas que não são de Deus, já falei sobre isso aqui e vou repetir. O WhatsApp, muito cuidado com o WhatsApp. Se você o utiliza como instrumento de trabalho, é instrumento de trabalho. Ah, mas eu não posso ser educado com as colegas de trabalho. Eu não posso ser educado com os meus amigos de trabalho. Ser educado é uma coisa. Dar oportunidade para tipo de conversa que não é de Deus é outra coisa. Seja o mais formal possível. Precisamos ter estratégias, irmãos. Olha os muros. Olha os muros. Se o muro está baixo, irmão, tem que aumentar esse muro. O muro ficou baixo, pastor. Eu dei intimidade. O muro está baixinho, pastor. O muro está baixinho para pular cerca. Há poder no nome de Jesus. Aumente esse muro para ontem. Peça ajuda, pedreiro. Vem cá. Líder. Pastor de Hudson. Pastor fulano, diácono. Me ajuda a levantar esse muro aqui que o negócio estreitou para o meu lado. A esposa, a mãe, peça ajuda a pastora Mara, pastora Orquídea, tantas mulheres de Deus, me ajuda aqui a aumentar esse muro, que o muro ficou baixo. O negócio está estreito. Peça ajuda antes da queda. Peça ajuda antes. Porque depois, só a misericórdia do Senhor. Já aconteceu. Só a misericórdia do Senhor. Que Deus tenha misericórdia. Mas Neemias estava atento. Neemias estava vigilante. Neemias tinha uma intimidade com Deus, uma aliança com Deus. Falou, eu não vou deixar. Vão querer me difamar. Vão querer tirar a minha credibilidade. Irmãos, depois que a credibilidade é destruída, só o Senhor. Só o Senhor, só o Senhor. Já pensou os filhos não acreditarem mais nos pais? Num pai, numa mãe? Perder a credibilidade pelo seu pai? Perder a credibilidade pela sua mãe? Um irmão perder a credibilidade no outro irmão? Só ruína, só problema. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram. Veja, Neemias, aqui ele vai para a oração. Ele vai para a oração. E ele fala, Deus, se lembra aí, Deus. Lembra, Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate. E também da profetisa Noádia. E dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. Ele vai para o joelho. Ele vai para a oração. A oração é mais um instrumento
para vencer o inimigo. Irmãos, nós não vamos conseguir vencer Satanás sem oração. Precisamos ter vida de oração. Está ligado nele. Está ligado nele. E oração, irmãos, é para tudo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. Súplica é muito mais do que oração, é choro. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Coloca tudo no altar dele. Tudo. João 15. Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada. Princípio. Ele estabeleceu um princípio. Nós precisamos de Jesus para tudo. E como é que vamos conseguir vitória? Pedindo a Ele. Lembra que Ele falou: batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi, será dado. Então Ele estava falando sobre oração. Clamar, pedir a Ele. Pedir, pedir, pedir. Eu me lembro, quando eu estava anotando isso aqui, lá em casa, nós temos várias experiências de resposta de oração. Eu estava me lembrando, teve uma ocasião na nossa vida que estava chegando a hora de pagar os funcionários. Um momento da nossa vida lá, que eu tinha uma quantidade relevante de funcionários. E aí eu sempre fui muito criterioso com a data para pagar os funcionários. Nunca gostei de atrasar. Sempre fui muito criterioso nesse ponto, que é o correto. O justo é o justo, o correto é o correto. E aí chegou o dia. Eu abri minha conta, logo de manhã, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar os funcionários. E aí no meu coração eu já comecei a cogitar a ideia na minha mente de pegar um empréstimo. Porque eu não queria abrir mão de deixar passar a data, porque cada um tinha as suas obrigações, famílias e tudo mais. Aí eu falei: não, eu não vou pegar empréstimo. Eu não vou pagar juros, não vou. Irmão. Aí eu me levantei, fechei a porta da minha sala e comecei a orar. Falei: Senhor, o Senhor está vendo aí, sou trabalhador, estou procurando ser fiel a Ti. Comecei a falar, conversar com Ele. Senhor, eu só preciso de um milagre. E aí eu lembrei do que eu aprendi quando eu era jovem. Eu aprendi ouvindo um programa da Bispa Sônia, e ela falou assim, pela rádio, ela falou assim: às vezes tem gente que não recebe a bênção porque não sabe nem pedir. Quando você for pedir questão financeira, você fala para ele valor, que Deus gosta disso. Ele quer saber quanto você está precisando. Fala para ele, ele sabe, mas ele quer que você fale. Oração é isso. Aí eu guardei aquilo, aí eu falei: Deus, eu preciso de tantos mil para pagar os funcionários. Tantos mil. Tá bom. Aí fui trabalhar, esqueci. Quando deu 4 horas da tarde, caminhando para 5 horas, a hora de eu depositar. Falei: meu Deus do céu, está chegando a hora. Aí sabe quando algo te impulsiona? Abre a conta. Abre a conta. Aí eu, vou abrir a conta. Quando eu abri a conta, irmãos, estava exatamente depositado o valor que eu pedi. Irmãos, eu fiquei todo alegre, pulava, dando glória a Deus, aleluia. Paguei todo mundo, ainda sobrou um trocadinho lá, e eu glorifiquei a Deus. Aí depois, me ligou um advogado: Rodrigo, tu viu aí o depósito que eu fiz? Já estão uns 2 meses aí que eu estou te devendo. E eu lembrei de você, agora à tarde. Aleluia! Quem fez isso, irmãos? Satanás não foi.
demônio não foi. Foi Jesus, irmãos. É o teu pai, é o meu pai, é o nosso pai. Isso por conta de uma oração. E se eu fico calado, reclamando, já era, tem que fazer empréstimo, pagar juros, eu não queria isso. E Deus está lá, como quem diz, minha palavra já está falando, Bíblia já está falando, é o que você prega, você tem que colocar em prática. É o que você está ouvindo em escola bíblica, você tem que colocar em prática. Isso é vida de oração, irmãos. Oração é uma arma. Oração é uma arma. E tem que colocar em prática. Crente que não se apropria dessa arma, apanha do diabo. Apanha do diabo. Apanha do diabo. Então tem que orar. Fala para ele o que você precisa. Ah, mas ele já sabe. Mas ele quer que você fale. É um princípio que ele criou e ponto final. Ele é Deus, ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. Aí Neemias, depois de orar, está lá no 15. Aí diz assim, o próprio Neemias diz, e o muro foi concluído. No 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Foi concluído, sabe por que foi concluído? Porque foi um trabalho perseverante para Deus. Aquilo que ele estava fazendo, irmãos, acima de tudo, ele estava fazendo para Deus. Quer ver uma arma que vence o inimigo? É você trabalhar para o reino de Deus. O opositor está se levantando, trabalha mais para o reino. Eu vou repetir isso. Pastor, desemprego chegou. Ah, olha que bênção. Agora vai ficar com mais tempo. Não tinha tempo para o reino. Compreendeu? Pegaram? Pegaram aí o mistério? Agora trabalha mais. Ou, agora trabalha, né? Quem sabe não fazia nada. Então trabalha. Porque quanto mais trabalhamos para Deus, mais Satanás tem que recuar. Mais o inferno recua. A igreja avança e o inferno vai para trás, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus declarou um princípio, estabeleceu um princípio. Não. O inferno recua e a igreja avança. Assim é na nossa vida. Quanto mais avançamos, mais o inferno recua na nossa vida. Quanto mais avançamos, mais ele recua. Quanto mais trabalhamos para Jesus, mais Satanás anda para trás. Neemias foi avançando com a reconstrução do muro e os inimigos perdendo espaço. Quanto mais trabalhamos para Jesus, mais o inimigo perde espaço na nossa vida. Agora, tem os crentes que o opositor se levanta no meio das tribulações, em vez dele prosseguir, ele larga as armas. Aí o inimigo, irmão, ganha espaço. Aí ele vira e fala assim, era isso que eu queria. Eu ameacei e ele aceitou a minha ameaça. Olha quantas ameaças Neemias ouviu aqui. Mas ele deu conversa para ameaça? Deu não. Quanto mais ameaça, mais trabalho. Quanto mais latido de Satanás, mais trabalho. Não é isso que Pedro fala? Que o Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão. E ele faz lá os gritos dele de leão. Eu não soube fazer não. Deixa para lá. Vocês imaginaram aí. Tem como colocar um som de leão aí não? Para me ajudar? Galera, vocês têm que ficar ligados, gente. Nessa eu já meti um som de leão aí. Mas volta para cá. Satanás, ele fica com os rugidos dele. Ameaças. Pra gente o quê? Largar as armas.
Estou voltando para minha casa, estou entregando isso, estou entregando aquilo. Para mim não dá. E quem é que está ao nosso lado? O que é leão? Satanás não é o leão da tribo de Judá. Ele ruge imitando o leão. Ele é mentiroso. A mentira está nele. Ele ruge como? Mas quem é o leão? Quem é o leão? Quem é que está do teu lado? Quem é que está tomando conta da tua família? Quem é que está tomando conta do teu casamento? Quem é que está tomando conta da tua geração? Quem é que está tomando conta da tua descendência? Irmão, meus netos nem vieram à terra, mas ele já está cuidando de tudo. Eu sei que o meu Senhor está cuidando de tudo. Ele já sabe quem vem. Você está compreendendo isso? Você, em nome de Jesus, sai daqui hoje entendendo quem é você em Deus. Você é igreja, meu irmão. Ô, minha irmã, você é noiva. Nós somos noivo, a noiva. O noivo é ele, nós somos a noiva. Temos que nos posicionar como Neemias. E aí, para finalizar, a última arma, versículo 16. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram o quê? Atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Sabe qual é a última arma que Neemias tomou posse? É a arma da gratidão. É o que Paulo falou, que eu acabei de ler, falando sobre a oração, súplicas, com ações de graças. Ele pegou toda aquela honra, ele pegou toda aquela fama, dele liderar aquele povo para reconstruir os muros, e deu a glória para quem? Para Deus. Como quem diz, a glória não é minha. A glória não é minha. A glória não é minha. O inimigo, ele acha que depois de você conquistar, seja ministerialmente, seja espiritualmente, seja financeiramente, familiar, ele também vai usar estratégias para você bater no peito, se achar o melhor de todos, para que a prepotência venha entrar em nossos corações, a soberba, a altivez, e aí nos derrubar. Mas quem está em Cristo, o homem de Deus, a mulher de Deus, até na hora da honra, falou, não, para mim não. Para mim não. A honra é dele. A honra é dele, porque só fizemos essa obra, porque ele deu toda a condição. Ele lá do trono dele, ele autorizou. Irmãos, a Bíblia fala sobre isso. Não vem nada do céu se ele não mandar. Não tem nenhuma conquista na terra se não vier do céu. Se não vier do céu, vem do céu autorização para tudo. As bênçãos vêm do céu. Bênção significa, se você não sabe, favor divino. Qualquer favor divino, irmãos, o nome já fala favor divino, favor de Deus. Tudo que você tem, essa roupa aí, ó, essa roupa bonita aí. Essa roupa bonita aí que você tá. Essa caraça bonita aí que você tem. Esse rosto bonito que você tem aí, quem te deu? Hã? Quem te deu? Hã? Não, não fique tímido não, não tem feio não, irmãos. Quem falou que tem feio? Eu vou falar esse negócio aqui, eu vou falar esse mistério. Eu vou falar esse mistério aqui. O crente que conhece a palavra que está em Deus não se acha feio não. Deus faz feio? As coisas que Deus faz são o quê? São lindas.
Saia daqui hoje com a convicção de que você é lindo. Ô, mistério. Ah, pastor, era isso que eu precisava ouvir hoje. Acabou. Ah, pastor, meu culto mudou, pastor. Meu culto mudou agora. Agora é a chave da minha vitória. Ô, meu irmão, você estava precisando dessa frase? Tá, problema de identidade aí. Hã? Pega essa senha aí, ó. Sou profeta da senha não, mas pega a senha. Irmãos, mas irmãos, quem nos coloca feio é o pecado. Vê o que o salmista falou, que o pecado resseca os ossos. Davi declarando, o pecado resseca os ossos, deixa a gente todo feio. Consegue nem levantar a cabeça de tanto pecado, de tanto peso do pecado. Mas quem está em Cristo, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, irmão, ele levanta a cabeça, ele anda como lindo, como bonito. E muito respeito para me chamar de feio. Se você acha que eu sou feio, se entenda com o meu pai que me criou. Você está falando mal dele. Porque ele só criou gente linda, lavado e remido pelo sangue dele. Foi comprado por Jesus. Quem foi comprado por Jesus aí? Ô, irmão, só gente linda, só gente bonita do Senhor, que vamos morar no céu. Vamos morar no céu? Vamos, irmão. Só gente linda que vai morar no céu. Mas e os feios? Deixa os feios para lá. Que não querem Jesus, vai ficar feio. Quem não quer se arrepender dos seus pecados e ter uma vida com Cristo, fica feio. Pode ter a beleza do mundo, mas espiritualmente está feio. Mas quem está em Cristo, meu irmão, é nova criatura. É nova criatura, está em Cristo. Vamos tomar posse dessas armas de Neemias, as armas que veio de Deus, que vieram de Deus para a nossa vida. Vamos tomar posse, em nome de Jesus. Não vamos parar. Fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos entrar agora no momento da Santa Ceia. Você que está em comunhão com Cristo.